Olá, vou fazer uma leitura que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo 1 a seguir, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia passado por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, o recebeu alegremente. Eu quero compartilhar com vocês a respeito de perseverança. E eu sempre falo que uma das coisas mais difíceis na nossa vida é perseverar. Às vezes nós perseveramos em tantas coisas e esquecemos de perseverar naquilo que vai nos trazer resultado de verdade. A Bíblia fala que Zaqueu, ele era um homem rico, era um homem que tinha posse, mas ela relata que ele não era um homem feliz, porque ele procurava buscar algo que lhe faltava. E até que um dia ele ouviu falar sobre Jesus. E o que Jesus fazia, com certeza alguém falou para ele dos milagres. Alguém falou para ele do que ele fazia, das pessoas que ele havia curado, e despertou dentro do coração de Zaqueu o desejo de conhecer esse homem que fazia todas essas coisas. Eu fico pensando em Zaqueu deitando sua cabeça em seu travesseiro e meditando na sua vida, a tristeza, as desilusões, meditando no seu fracasso, não fracasso financeiro, porque a Bíblia diz que ele era rico, mas vitória na vida do homem não é só finanças. Vitória na vida do homem não é só ter dinheiro. Se fosse assim, em lugares na Suíça, um exemplo, não teria um local só para se suicidar. Se não fosse assim, nós temos várias notícias de homens com muito dinheiro se suicidando. Ou seja, dinheiro não é resultado. A dor de Zaqueu não era finança. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Assim é a vida do homem sem Deus. Ele pode ter tudo, mas sem Deus ele não vai ter nada. Não vai ter alegria, não vai ter paz, sabe? Não vai ter consolação em seu coração no momento de angústia. E Zaqueu, eu fico pensando em Zaqueu deitando a cabeça no seu travesseiro e meditando na sua vida e vendo que tudo que ele fez, tudo que ele conquistou não era nada. E se aquele vazio que batia dentro do seu coração insistia com ele. Até que um dia ele ouviu falar sobre Jesus. E que Jesus mudava a história do homem, que Jesus mudava a história de uma pessoa, que Jesus transformava. E quando ele ouviu falar isso, o desejo do coração dele foi tão grande que ele falou: eu vou encontrar Jesus. E ele ouviu falar que Jesus passaria numa rua ali próximo. E a Bíblia fala que Zaqueu ele saiu correndo e foi até aquele local. E chegando naquele local, uma das coisas o impedia. Primeira coisa que impedia Zaqueu era a multidão. Uma multidão cercava Jesus. Onde Jesus estava, a multidão o perseguia. Onde Jesus estava, uma multidão o apertava, uma multidão o seguia. Porque Jesus era a resposta para a dor. Jesus era a resposta para a angústia. Jesus era a resposta para o enfermo. Jesus era a resposta para o preso. Jesus, nele estava a resposta para o ser humano. Então o povo cercava Jesus porque queria de Jesus algo. E quando Zaqueu chega naquele local, ele já percebe que a primeira barreira que ele ia encontrar era a multidão que apertava Jesus. E ele não conhecia a figura, a pessoa, a face de Jesus. Ele só ouvia falar do que Jesus havia feito. Mas só que Zaqueu não desistiu porque a primeira barreira surgiu na tua frente. Zaqueu não parou porque a primeira barreira veio. E o nosso maior problema é esse, que nós desistimos na primeira barreira. Nós nos deixamos levar pelos obstáculos. E sabe que uma coisa que eu aprendi é que o obstáculo nos faz ser insistente, persistir. O obstáculo nos torna mais forte. Que o obstáculo não é para nos fazer desistir, mas para nos ensinar que existe outras formas de alcançar, como persistir, acreditar, focar, ter objetivo. Segunda coisa,
Zaqueu ele não podia ver Jesus porque a multidão o apertava a Jesus, e Zaqueu tinha uma estatura pequena, ele era baixo. E a segunda barreira que nós encontramos são as nossas limitações físicas, nossos recursos, são as nossas limitações. Um dia um professor de direito olhou para mim e falou assim, nós reclamando que não tinha tempo, tinha que ler muitos livros, e nós não ia ter tempo para ler, porque nós estudávamos e trabalhávamos. E ele perguntou assim, o que vocês fazem da meia-noite às 5 da manhã? Então, se vira, estuda. Mas o nosso maior problema é arrumar desculpa para as nossas limitações. É dizer que nós não podemos por causa de tantos fatores e transferimos as responsabilidades. Mas Zaqueu não fez isso. Zaqueu podia ficar num canto lá chorando. Eu não posso ver Jesus, eu não posso ter o favor de Jesus porque eu sou pequeno, a multidão. Não, não. Ele olhou para tudo isso e arrumou uma forma. Primeira coisa que ele fez foi ir. Viu a primeira barreira? Ele passou por cima da barreira. E a Bíblia fala que ele subiu numa figueira brava, um pé de sicômoro. E existe vários tipos de figueira. E essa que está falando figueira brava, era uma figueira que tinha espinhos. E Zaqueu, queridos, ele não se importou a roupa que ele usava, o perfume que ele usava, ele não se importou com quem estava olhando, ele se importou que ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era ver Jesus. E digo uma forma ou outra, conhecer a Jesus. E ele provocou esse encontro. E a Bíblia fala que ele sobe nesse pé de sicômoro, nessa figueira brava. Ele com certeza rasgou a sua roupa, com certeza se machucou. Mas para ele não importava o preço a ser pago. Importava que ele tinha um objetivo a ser alcançado, que era ver Jesus. E a Bíblia fala que quando ele estava ali se molhando, querendo conhecer quem era Jesus, de repente um homem para e fala, desce, porque me convém pousar em tua casa. E quem era essa pessoa? Era Jesus. E como que esse homem, esse Jesus conhecia Zaqueu? Eu só quero dizer para você de uma coisa. Você pode não conhecer a Jesus, mas ele te conhece. Sabe quem é você, onde você mora, o que você faz, onde você trabalha, conhece os seus defeitos, conhece seus erros, conhece seus pecados, conhece os seus acertos, conhece os desejos que há dentro do teu coração. E ele não julga você por isso. Mas hoje ele fala, desce porque convém ir na sua casa. Zaqueu desce aquele local daquela árvore depressa e começa a caminhar com Jesus. E eu fico pensando na cabeça de Zaqueu, refletindo sobre a tua vida enquanto estava próximo de Jesus. Dentro do coração de Zaqueu estava, eu sou pecador, eu sou um publicano, eu sou um homem que, sabe, eu aceito suborno, eu sou um homem que sou apegado ao dinheiro. E quando ele andava com Jesus, sabe, dentro dele começou a haver um constrangimento. E é isso que acontece com o ser humano quando chega perto de Deus. Ele começa a ver o quão pecador ele é. Ele começa a ver o quão distante ele está da verdade. E essa verdade, essa luz começa a iluminar seu coração e ele começa a perceber que existem muitas coisas lá dentro que não devem ficar mais na vida dele. E é o momento que ele começa a lançar fora e a confessar. Sabe o que eu aprendo? Que quando Jesus chega perto de nós, que quando Jesus está em nossas vidas, Jesus ilumina partes das nossas vidas que estavam obscuras. E ele começa a mostrar para a gente aquilo que não faz bem para nós. Aquilo que acaba com a nossa forma física, psicológica, espiritual. E que nos afasta dele. E ele começa a nos iluminar ao ponto de nós nos constranger e começar a tirar isso de dentro de nós. Zaqueu olhou para Jesus e disse, olha, eu quero mudar. Se a lei diz que eu tenho que restituir, eu quero restituir aqueles que eu defraudei. Mas uma coisa eu quero, que esse vazio acabe dentro do meu coração. E aquele foi o momento que entrou dentro da casa de Zaqueu salvação. Porque o coração dele abriu, ele se arrependeu. E quando um coração se quebranta diante de Deus, Deus entra. Deus muda a história, Deus faz. Eu queria só finalizar essa mensagem dizendo para você, não importa a barreira, não importa o obstáculo, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do sofrimento, não importa o tamanho da dificuldade que você tenha. De repente você coloca tantas desculpas porque você mora numa favela, você coloca desculpa porque você é muito rico, você coloca desculpa porque você não tem tempo, você coloca desculpa porque você não sabe lidar com o seu tempo, gerir o seu tempo. Mas eu quero dizer para você hoje, chega de desculpa. Não deu certo até hoje, tenta deixar Jesus mudar a tua história, tenta deixar Jesus transformar.
Faça como Zaqueu, não importa a primeira barreira, não importa a segunda barreira. E vá para ele. Creia que ele muda, creia que ele deixa diante de Deus. Tenha só a coragem de procurá-lo. E deixa que o passo seguinte ele vai fazer junto com você. Deus abençoe tua vida. Tenha certeza que o Senhor, ele tem o desejo de te encontrar também. Ele marcou vários encontros e você não foi. Mas hoje ele está marcando um encontro contigo e dizendo: vem, eu posso mudar a tua história. Amanhã pode ser tarde.